Ah, que está bem. Vale. Pronto, pronto. primeiro de todo non sei se leron o email que nos enviamos. Nos vamos a gravar esta sesión, despois vai estar disponível no Facebook das invasoras e no YouTube. Que non quiser sair na grabación, por favor, desliga a cámara. Quen quiser pode ficar coa cámara ligada e cun sorriso, está ben? Pronto. Ben, hoxe é unha noite moito especial non polas trovoadas, senón porque estamos aquí todos xuntos a ouvirnos falar. Vamos falar un bocadito sobre controlo biolóxico en Portugal. Esta é a segunda sesión que facemos, segunda ou terceira sesión que facemos, a segunda online que facemos sobre o triquilogaster, unha sesión de esclarecimento sobre o triquilogaster en Portugal. Eh, Pronto, achamos que debíamos contalo, xa que, como vamos ver máis adiante, máis ao frente, esta xente de controlo biolóxico é moito, moito, moito especial, ten unha relevancia moito especial aquí en Portugal. Ben, quen vos saudou, quen vos cumprimentou no comezo foi a miña colega Liliana Duarte. Ela é investigadora na Universidade de Coimbra, está connosco, tamén é membro do grupo das invasoras. Ela traballa tamén con controlo biolóxico e con xestão de invasóns biolóxicas. Ela vai ser quen vai comezar esta palestriña. E pronto, como eu non gosto moito de falar, voulle deixar agora a ela que ela me presenta a min, xa que eu a presentei a ela. Ok, pronto. Eu apresento então o Paco. O Paco é o nosso galego do grupo. É o Francisco, para quem vai vendo os nomes, é o Francisco Lopes, e está na equipa já há mais tempo, acompanhou os trabalhos prévios à libertação do Triquilogaster e é uma pessoa que tem aqui bastante conhecimento para poder esclarecer algumas dúvidas que possam surgir. Esta sessão que estamos hoje a organizar é feita no âmbito do Ecology Day, que é o dia que a SPECO, a Sociedade Portuguesa para a Ecologia, dinamiza todos os anos em setembro, para que os temas da ecologia possam sair e sejam mais falados para numa de sensibilização, e é nesse âmbito que nós queremos aqui também reforçar a ideia. Eu vou então partilhar a minha tela para fazer uma breve apresentação. Esta sessão hoje, pronto, vamos falar um pouquinho, explicar o que é que foi feito. Deduzimos que, estando aqui, já tenham algum conhecimento sobre o Triquilogaster. Iremos fazer uma breve apresentação dos nossos trabalhos e, no final, o pretendido desta sessão é que haja espaço para questões, perguntas. Queremos que seja mais para estarmos em conversa. Portanto, vamos é já abrir e partilhar, começar esta breve apresentação. Ora, espero que já estejam a conseguir ver a tela. Confirmam? Está ok, está ok. Ok, obrigada. Então, pronto. Deixa-me aqui fechar isto. A acácia de espigas é uma planta que foi introduzida, uma espécie que vem da Austrália, introduzida no início do século XX, a par com na campanha de reflorestação das montanhas e também da fixação das dunas do litoral, foi uma das espécies que foi semeada juntamente com os pinheiros há sensivelmente 100 anos atrás, e que acabou por se tornar uma das piores plantas invasoras com maior área de dispersão. Neste caso, é uma das piores invasoras nas dunas. E aqui temos uma fotografia retirada há não muito tempo, nas dunas de São Jacinto, onde vemos este verde, esta mancha verde, é tudo acácia de espigas, cujo nome científico é Acácia longifoli. E aqui embaixo temos algumas imagens da acácia no momento em que eles estiveram a fazer
estas plantações de dunas há 100 anos atrás. Mas a acácia não ocupa só as dunas. E o meu computador não está a avançar. Agora sim. A acácia, além das dunas, ocupa também o subcoberto dos pinhais em ambiente dunar, chegando a atingir densidades mesmo muito grandes. Qual é que é o impacto desta grande densidade? Nesta imagem vemos o que é que se vê por baixo de um acacial e basicamente o que nós vemos são só estas folhas que estão caídas. E isto acaba por trazer uma série de impactos a níveis bióticos e abióticos que a maior parte das pessoas não estão despertas para eles, mas a verdade é que tudo tem esta ligação e acaba por ser impactos bastante grandes. Quer a nível do regime de fogo, ou seja, pode haver ocorrência de mais incêndios que acabam por ser cada vez mais intensos, dada a densidade do acacial. Esta dominância de uma leguminosa nas dunas afeta também bastante o ciclo de nutrientes, que por sua vez afeta as comunidades microbianas do solo, destitui, ou seja, as comunidades de plantas que deveriam estar nas dunas não têm lugar, porque não conseguem competir com estas acácias, e se não há determinadas plantas, também os insetos e galhadores que poderiam interagir com essas plantas também acabam por se deslocar para outros lados, ou seja, acaba por ser um ambiente todo ele muito mais pobre. Neste acacial, quando tudo isto está em flor, o que vai originar uma grande produção de sementes. Alguns estudos apontam para um valor de 11.500 sementes por metro quadrado por ano, que vão se acumulando no solo, e como se mantêm viáveis durante muitos anos, há estudos que apontam que a viabilidade, ou seja, a capacidade da semente conseguir ainda germinar, poderá ser superior a 50 anos. Ou seja, todos os anos, uma produção que vai constantemente acumulando, podemos chegar a ter densidades de 34.000 sementes por metro quadrado, em algumas situações. Estas sementes estão essencialmente acumuladas nos primeiros 10 centímetros do solo, e quando há uma perturbação, como um incêndio ou um controle, uma passagem com uma máquina, algum tipo de escavamento, a semente acaba por ser estimulada e germina. Dizemos que é por isso uma espécie estratégica, ou seja, tem várias estratégias, é rápida e é por isso que ela consegue ocupar a duna, tirando as plantas que lá deveriam estar, comunidades com muito mais diversidade, ou seja, com muito mais tipos de plantas. Quando as sementes germinam, isto pode ser uma fotografia de uma situação de um pós-incêndio, elas rapidamente crescem e ficam com este aspecto adaptado, e depois chegamos àquela situação da acacial, como mostramos das dunas de São Jacinto, mas que infelizmente é um cenário que acaba por acontecer um pouco por todo o litoral português. No que diz respeito ao controlo destes acaciais, porque já se vai fazendo, nós participámos num estudo, um projeto, quero dizer, que era o projeto Ganha, em que acompanhámos o controlo desta acácia com vários tipos de métodos e avaliámos o banco de sementes numa fase inicial a estes controlos e numa fase final para perceber se havia algum dos métodos, alguma das combinações de métodos que fosse mais eficaz para retirar as sementes do solo, ou seja, para melhor controlar esta acácia de espigas. Este projeto desenvolveu-se em Sines, numa propriedade no eucaliptal que estava invadido por acácia de espigas, e no perímetro florestal das dunas de Vagos. Foi feito arranque manual, foi usado a motorroçadora, foram usados destroçadores combinados com motorroçadora, também foi feito controle químico, incluindo no eucaliptal chegou a utilizar-se grade de discos, e fomos tendo
em todos eles, nos casos com maior redução do número de sementes, mas a verdade é que estes métodos de controlo e a continuidade reduziram, em alguns casos, até 90%, 80% do banco de sementes que estava no solo, o que é bastante positivo. Ou seja, esta persistência do controlo tem efeito. E agora vou partilhar convosco imagens que fizemos ao longo da monitorização, desde o momento do corte e do destroçamento da acácia no local, que ajudou as sementes a não germinar de uma forma tão rápida. E temos aqui nesta primeira imagem, no início do verão de 2018, ainda havia muito destroçamento, muito material triturado da acácia que não estava a deixar a acácia germinar. No início das primeiras chuvas deste ano já começamos a ver alguma acácia que germinou, mas ainda sem fazer uma cobertura muito grande do solo. Entretanto, após esta germinação, foi feito novo controle, ou seja, foi feito novo corte, exceto nesta mancha central, nesta parcela que propositadamente não foi cortada. E começamos a ver que na área envolvente a acácia que foi cortada não se desenvolveu, e aqui começamos a ver este crescimento que continuou, enquanto no lado já está com menor densidade e não tão alta, até que chegamos aqui em abril de 2021, em que vemos este acacial já com mais de 3 metros de altura, que exemplifica aquelas situações em que vamos cortar uma vez e não voltamos. Ou seja, o que quer dizer que ao fim de 3 anos e meio, a nossa situação de acacial volta a estar igual ao que estava, ou muitas vezes acaba por estar pior do que estava, porque forma densidades maiores. Na envolvente não estava assim, o que acaba por suportar a nossa ideia de que tanto insistimos que quando se vai controlar uma planta invasora é preciso persistir, é preciso fazer a continuidade. Quando não se faz esta continuidade, seria este caso, ao fim de 3 anos a acácia de espigas voltou a dar flores, voltou a dar semente, ou seja, recomeça todo o ciclo e aquele dinheiro que gastámos da primeira vez acaba por estar, digamos que, perdido. Portanto, o controlo tradicional que nós dizemos de corte resulta, sim, se for feita de forma persistente, mas este trabalho, claro, nós sabemos que é caro, custa muito dinheiro. E se pensarmos que se quiséssemos de uma forma ideal controlar todos os acaciais, não haveria dinheiro suficiente, não era sustentável. Daí que noutros países já adotaram essa solução e também agora recomendações recentes do IPPES indicam que para a gestão das plantas, das espécies invasoras, tem que se apostar numa gestão eficaz e apostar em controle integrado. Ou seja, temos que combinar as técnicas que conhecemos e combiná-las da melhor forma para ter a maior eficácia possível. E à semelhança de outros países que já utilizam controle biológico, apostamos num agente para controlar a produção de sementes e assim também controlar o número de sementes que entram no banco de sementes, porque será esta a opção mais sustentável a longo prazo. E agora vou passar a palavra ao Paco para poder falar da introdução do Triquilogaster. Liliana, se calhar partillo eu a miña tela máis rápido para... Ok, fazemos isso. Está ben. Despois, cando chegue cando teñamos que trocar volta para ti, non hai estrés. Aquí. Pronto, acho que está, conseguen ver, non? Agora a segunda parte da presentación. Ben, tal e como falou Liliana, é importante considerar outras técnicas, non? Neste caso o controlo biolóxico, e aquí en Portugal
pensouse para plantas invasoras, pensouse nun axente controlo biolóxico xa ampliamente utilizado noutros países, no? Neste caso, contra a acacia de espigas. Neste caso é o Trichilogaster acacia longifoliae, ten un nome moito apelativo, mas poden, moito complicado, mas poden resumilo ou reducilo como triqui. Pronto. Tal e como comentou Liliana, un dos grandes problemas da acacia espigas é a súa grande produción de sementes. Por tanto, nos procuramos, ou procurouse, un axente de controlo biolóxico que actuase sobre as sementes ou sobre a produción de sementes. Neste caso, o Trichilogaster é unha vespiña que forma gallas, pode formar gallas aquí nas inflorescencias da acacia espigas. Se non forma galla, o sea, se forma as gallas e non forma, entonces a planta non forma as flores, se non forma as flores, non forma os frutos, se non forma os frutos, obviamente non vamos ter sementes. Quebramos o ciclo de vida da acacia. Temos aí un controlo, digamos, da propia acacia. Ben, este foi o primeiro axente de controlo biolóxico libertado, introducido en Europa continental para unha planta invasora. Como xa comentei antes, foi e é ampliamente utilizado dende faz máis de 40 anos en África do Sul, onde a acacia de espigas nos seus comezos, no inicio, era considerada unha das plantas, das especies de planta invasora con máis impactos. Agora mesmo continúa a ser invasora, mas xa non ten tanta relevancia. Pronto, foi introducido en 2015. Este axente de control biolóxico ten unha característica moi particular da que vamos falar un poquito máis ao frente, que é partenogénico, é dicer, só temos femias. E alén diso, pronto, tamén o univoltino, que non se nos esqueza tamén, este axente de control biolóxico só vai afectar a acacia de espigas, é monoespecífico. Há registros na África do Sur que pode afectar tamén a acacia melanoxylon e a Passereia anterlofanta, que son, digamos, son primas irmás da acacia de espigas. Pero, bueno, aquí en Portugal, por enquanto, non encontramos evidencia de que Trichilogaster estexa a formar gallas nesas dúas especies, só forma gallas en acacia de espigas. Ben, agora vamos a presentar, quería presentar en máis detalle este axente de control biolóxico. É unha pequena vespiña, ollen ben aí a escala, é 1 milímetro, o sea, do tamaño dun grão de arroz, unha coisita pequenita, non é agresiva, únicamente se mete nun ollo, o ollo vai comezar a xorar, mas nada do outro mundo, está ben? O sea, non teñan medo dela. Esta vespiña, como xa comentei antes, forma gallas, son esas boliñas que están aquí no lado dereito. Neste caso teñen un furiño porque xa a vespiña, o Trichilogaster xa saiu e xa voltou outra vez a reiniciar o ciclo. E basicamente pode formar esas gallas nos gomos florais, é dicer, neses tecidos que ten a planta que son capaces de formar inflorescencias, ou se non houber moita abundancia deses tecidos florais, pode utilizar os tecidos, os gomos vegetativos, que son os tecidos da planta que van dar lugar aos filodios e a novos ramitos da acacia. É algo bastante interesante. Pronto, máis do mesmo. Aquí ven outra foto da nosa vespiña, que tamén máis ampliada. O que comentaba, é univoltino, embora há evidencias en artigos científicos que falan que pode ter varias xerações, pode producir varias xerações ao ano. E máis, no noso grupo estamos agora mesmo a traballar neso. Temos unha colega que anda a estudar, a ver cuántos días é que dura o ciclo de vida do bixiño. Mas pronto, imaginen ser un Trichilogaster, a súa vida é moito triste. Digamos que pasa 3 días de vida, ten 3 días de vida, digamos, de liberdade fora da galla.
o resto do ano está metida dentro da galla a crecer, a desenvolverse, a pasar de ovo, larva, pupa, até adulto, despois sair e voltar a reiniciar o ciclo. Como xa comentei antes, son partenogénicas, é dizer, non vai haber machos, non van precisar de machos para a reprodución. Embora há machos tamén, pois que pronto, en menor abundancia. Agora ben, os machos van ter tamén unha función moito interesante, non? Aínda que non sexan necesarios para que o bixiño coloque os seus ovos e continue o seu ciclo de vida, os machos van ter a función típica do macho, que é garantir a diversidade xenética, e por outro lado van funcionar como primeira barreira de defesa ante potenciais parasitoides. É dicer, imaginen que eu son un triquilogaster, que eu estou dentro dunha bolla, no centro da bolla, e a miña volta há moitos machos, moitas bollitas máis pequenitas. Chega un parasitoide, o parasitoide cando vai introducir o seu... Cando me quere parasitar, mellor dito, cando me quere parasitar, vai ter máis probabilidades de pegar no macho, de acertar nun macho, que de acertar en min. Por tanto, o papel neste caso dos machos é sacrificarse pronto, polo ben neste caso polo ben da propia especie, non? Pronto, visto así un bocado rápido a bioloxía deste axente de controlo biolóxico, hai que dicir que este axente de controlo biolóxico non foi importado así polas boas de África do Sur. Pasaron 12 anos, dende 2003 até 2015, pasaron 12 anos de autorizacións, testes, máis autorizacións, experiencias, relatorios, etc., até que no final deron o visto bon para a súa libertación. Estes testes, todos estes testes, disculpen o meu sotaque galego, todos estes testes visaron tiñan o obxectivo de garantir a seguranza, a seguridade deste axente de controlo biolóxico. É dicer, nós non queremos, en ningún caso, nós non queremos introducir un organismo e xerar problemas. Aí vai o obxectivo destes testes. Foron feitos testes de especificidade, é dicer, enfrentouse directamente o bixiño con outras especies para ver se de facto, primeiro, conseguía por ovos nesas especies, despois, con especies nativas de aquí de Portugal, despois máis testes de especificidade onde se tentou ver se eses oviños continuaban o ciclo de vida, por exemplo, etc. Bueno, en cualquier caso, no 99% dos testes non houbo posta de ovos por parte do triquilogaster en especies nativas, houbo simplemente unhas postas de ovos na videira, mas estes ovos nunca foron por frente, non se formou galla. Pronto. Este axente de controlo biolóxico foi libertado en novembro de 2015, despois de todos estes anitos de testes e de burocracia, e a partir de aí, a partir da primeira libertación que foi feita no inverno, con vento, frío e xuva, a partir de aí comezouse un novo proceso, que é o proceso de monitorización. É dicer, unha vez que temos nós libertado o bixiño, neste caso o axente de controlo biolóxico, o que nos interesa saber é se está a facer ben o seu traballo, se de facto é seguro, e por onde é que el anda. Eso vai nos axudar, eso vai nos dar información vital en caso de que teñamos alguma sorpresa, que apareza alguma sorpresa, que por enquanto, como era expectável, non está a acontecer. Pronto, en 2015 foron seleccionados unha serie de locais, uns poucos locais localizados ao longo da distribución da cacía de espigas, todo polo litoral de Portugal. A partir de aí, nos anos a seguir, continuamos a libertar noutros locais, incluso nos mesmos locais onde nós non verificamos establecimento. E a partir de aí, até os días de hoxe, temos confirmado o establecimento de norte a sul, dende Camiña até Faro.
Como xa comentei antes, as primeiras libertacións foron feitas no inverno, con frío, xuva, vento, pronto. Eran unhas condicións bastante agrestes para este bixiño que viña, que procedía, digamos, do verán austral. É dicir, viña con as condicións diferentes. Mas pronto, pouco a pouco, esta xente contra o biolóxico conseguiu sincronizar o seu ciclo de vida co ciclo de vida da acacia, porque lembren que el precisa dos gomos florais e dos gomos vegetativos dun tamaño determinado para inducir as gallas e continuar o seu ciclo de vida. A partir de 2017-2018, o axente de controlo biolóxico comezou a sincronizar o ciclo de vida e a partir de aí todas as libertacións que foron feitas con gallas colectadas no campo aquí en Portugal libertadas noutros locais aquí en Portugal comezaron a ter un ratio de establecimento de suceso moitísimo maior, non? Pronto, estas foron as primeiras gallas que se fotografaron en Portugal, unha das poucas primeiras gallas que se fotografaron, aquí xa estaban furaditas, máis ou menos no mesmo local, foi en San Pedro Moel, se non me lembro mal. Pronto, vexan a diferenza, de media dúcia de gallas ou unha dúcia de gallas pasamos a incontáveis gallas. Pronto, como falei antes, unha vez que sabemos que o axente de controlo biolóxico está establecido, o que nos interesa saber é por onde que ele anda. Neste caso, nos monitorizamos cual era o seu padrón de dispersión. Pronto, en cualquier caso, durante os primeiros anos, o axente de controlo biolóxico era un bocado preguizoso, non saía da volta das árbores onde nós colocábamos as gallas, mas a partir dos primeiros anos el comezouse a dispersar naturalmente, axudado sexa porque el voa, ou sexa axudado polos ventos, comezouse a dispersar máis e máis e máis, e temos distancias de perto de 7 km registradas en 2018, mas acreditamos que este ano, xa dende aquela até este ano, o triquilogaster dispersouse moita máis distancia. Pronto, coñecernos ou tentar coñecernos por onde que triquilogaster anda, por onde que está distribuído, digamos, é unha epopeia, é unha tarefa bastante ardua, bastante difícil. Pensen que estamos a falar de todo o litoral portugués. Pronto. Entón, nós o que fixemos foi pedir axuda aos cidadáns. Despois, máis adiante, Liliana vai vos falar diso, a que nos axude. E máis, grazas a esa axuda dos cidadáns, nós este ano, 2023, conseguimos por primeira vez construir o primeiro mapa, o primeiro atlas de dispersión do triquilogaster en Portugal, onde, pronto, dividimos cunha amostraxe sistemática, dividimos o país nunha grella 10x10 e fomos visitando cada grella, aos poucos, para ir vendo se estaba confirmando ou desmentindo o establecemento do triquilogaster. Pronto, neste mapa poden ver que en liñas xerais está de norte a sur, efectivamente, e está se expandindo tamén po centro, ocupando toda a distribución, comezando a ocupar quase toda a distribución da acacia espigas en Portugal. Mas ainda así precisamos da vosa axuda. Este é un mapa do 2023. Pro ano, para dentro de 2 anos ou para dentro de 3 anos, vamos precisar de dados máis actualizados. Pronto, falando da seguranza, como xa falei antes, triquilogaster é específico, é moito específico da acacia espigas, mas hai moita xente que ten o recello de mas o triquilogaster vai poder saltar para outra planta. Bueno, nós como pensamos niso, dixemos, pronto, pois como achamos que non vai, achamos, e a evidencia científica dice que non vai saltar para outra planta, vamos procurar gallas noutras especies de plantas nativas e non nativas en Portugal. Pronto, todos os anos fixemos iso e até o momento non encontramos interación do triquilogaster con plantas, interacións do triquilogaster con plantas con especies de plantas non albo diferentes da acacia espiga. En cuanto, digamos,
traballa ben, non traballa ben o axente de control biolóxico, o triquilogaster? Bueno, fixemos as nosas experiencias científicas, tamén con a axuda de moita xente que nos axudou, obviamente. Que verificamos? Verificamos que ramos como os engallas produciran menos baxens, sementes e ramiños secundarios que ramos que acacias e sengallas. Eso traduciuse nunha diminución de quase un 85% na produción de baxens. Son valores similares aos valores que foron reportados para África do Sul. Nun 95% no valor do número de sementes. E pronto, despois tamén unha diminución bastante importante no crecimento e produción de ramiños secundarios e filodios. É dicer, afectou tanto, ten impacto tanto na parte reproductiva da acacia como na parte vegetativa. Son uns resultados bastante interesantes e bastante prometedores, non? Pronto, aquí paso a palabra a Liliana. Desculpa, Liliana. Tudo bem? Eu vou partilhar Obrigado. a minha tela, fazer esta troca rápida. Pronto, como o Paco disse ainda agora, um dos efeitos que verificaram logo no ano em que monitorizaram ramos de acácias com e sem galhas, perceberam que o número de sementes reduziu bastante. Mas nós quisemos também saber se aquilo seria algo pontual daquele local ou se isto se iria manter também ao longo dos anos em mais do que um sítio. E é um trabalho que tenho estado a desenvolver. Estamos a acompanhar, neste caso, a redução da produção de sementes em 4 locais. Em 2 dos sítios temos galhas desde 2016, ou seja, são dos primeiros sítios com estabelecimento em Portugal, e 2 sítios com estabelecimento mais recente, a de 2019. O que estamos a fazer é, no período em que caem mais sementes, ou seja, agora durante o verão, de junho até outubro, vamos ao campo verificar estas armadilhas que estão colocadas debaixo das acácias para verificar o número de sementes, mas também outros parâmetros que vamos avaliando. E depois, durante o resto do ano, vamos apenas mensalmente, porque já não é expectável essa produção. Pronto, temos aqui uns gráficos preliminares destes primeiros anos, que ainda não está completo, ou seja, este trabalho continua a ser feito, pelo menos vai ser 2023 ainda irá incorporar este trabalho. E o que estamos a ver como primeiro resultado é que nos locais onde, após 5 anos de estabelecimento, o número de sementes, tanto em árvores com galhas, que estão representadas a verde no gráfico, como em árvores sem galhas, que estão a amarelo, reduziu imenso. Ou seja, no início, são as mesmas árvores que estão a ser acompanhadas. No início tínhamos uma maior produção de sementes, como seria de esperar, nas árvores que não tinham galhas, mas à medida que o tempo e a dispersão do agente foi acontecendo, essas árvores também foram ficando com galhas e o número de sementes acabou por também reduzir e tem-se mantido baixo, em alguns casos nulo, mas vamos acompanhando para verificar esta tendência, se assim se vai manter. Nos outros 2 locais onde o estabelecimento é mais recente, desde 2019, ainda não temos uma tendência tão clara. Parece haver alguns sinais aqui em vagos desta tendência, árvores com galhas já com números bastante baixos, mas ainda não é claro, ou seja, poderá ser ainda muito cedo para tecer este tipo de conclusões neste local, mas tentaremos ir acompanhando estes números durante mais algum tempo. Depois tivemos aqui um episódio em 2020 que, coincidentemente, pelo menos nestes 2 sítios, os números de sementes foram também muito baixos, e nos anos seguintes aumentaram. Nós temos uma possível explicação, poderá ter havido algo neste ano, talvez uma maior chuva durante a época da floração, que reduziu
a formação do fruto e ter, como consequência, termos tido menos sementes nesse ano. Depois, outro trabalho que estamos a fazer também para acompanhar o efeito do triqui nas sementes, neste caso no banco de sementes, ou seja, as sementes que integram o solo. Fizemos outra experiência também em locais com estabelecimento há mais tempo, desde 2016, e restabelecimento mais recente, 2019. Fizemos 2 campanhas de colheita de amostras de solo, uma em maio, ou seja, antes do período da queda da semente, e outra depois da semente ter caído, já em outubro, nos mesmos sítios, praticamente ao lado do sítio da primeira colheita. Depois, crivámos estas amostras, procurámos pelas sementes e fizemos a quantificação. Os dados destes 2 locais tiveram estabelecimento mais cedo, foram depois também comparados com dados do número de sementes anteriores à libertação do agente. Como também resultados preliminares, voltamos a ver a mesma tendência, que nos locais onde há galhas há mais tempo, já com 5 anos de estabelecimento, que árvores que não têm galhas têm muito mais sementes, ou seja, a comparação, o que quer dizer é que entre maio e outubro houve um maior aumento de sementes nas árvores que não têm galhas. E as árvores que têm galhas praticamente manteve, ou seja, vem comprovar a tal redução que também vamos vendo nas armadilhas. Nestes outros locais que têm estabelecimento mais recente, não é também ainda tão evidente, ou seja, é mais ainda não há esta redução tão grande, talvez também por ser ainda demasiado cedo. Teoricamente é expectável esta estabilização, ou seja, que o número de sementes fique estável, mas ainda não, pelo menos com tão pouco tempo de estabelecimento. Depois temos esta comparação com o ano de 2021, de 5 anos de estabelecimento, de 6 anos de estabelecimento, aliás, com os dados pré-introdução do agente. E nestes 2 locais escolhemos exatamente os mesmos sítios, as mesmas árvores. Em 2015 não havia galhas, em 2021 já havia bastantes galhas. E os valores que nos dão é que não há diferença significativa, ou seja, os valores que temos é que o número de sementes não aumentou e também não terá reduzido, ou seja, o número de sementes no solo, digamos que está praticamente igual. Isto pode dever-se realmente às galhas, poderão também estar outros fatores que não foram avaliados, envolvidos, mas temos esta verdade que o número de sementes está muito idêntico. Depois, olhando com detalhe para árvores que estão no mesmo acacial, a alguns metros de distância, basta caminhar cerca de 1 quilómetro mais para norte, ou um pouco mais para interior, a mancha de acacial é a mesma, tem a mesma idade, mas árvores que não têm galhas têm valores no banco de sementes superiores. Ou seja, não conseguimos ainda dizer com 100% de certeza que o agente está a estabilizar as áreas, o número de sementes, mas tudo aponta nesse sentido. E vou então agora trocar para que o Paco possa apresentar as redes ecológicas. Pronto. Rapidamente, pronto. Xa vimos entón os impactos os efeitos que ten o axente de controlo biolóxico sobre a planta, mas falta-nos saber que é o que acontece co axente de controlo biolóxico en termos do ecosistema, porque nós estamos nun ecosistema, non estamos sozinhos, non? Pronto. Fizemos esta análise, unha análise de redes, basicamente por un estudante de doutoramento a procurar gallas e a ver gallas e a identificar insectos, a facer estes gráficos.
Ese estudante de doutoramento que observou? Pois observou que a estrutura da rede non foi alterada, é dicer, o ecosistema que estaba antes da libertación, que estaba formado, que estaba o ecosistema que había antes da libertación do axente de controlo biolóxico non variou após a introdución do axente de controlo biolóxico. Neste caso, é este risquiño, disculpen, este cuadradiño vermello no nivel intermedio nesta rede do lado esquerdo inferior, abaixo. Xa é un dato relevante, xa estamos todos felices e contentos. Pois non, queremos ir máis a fondo. E que o que observamos tamén, que algúns inquilinos, é dicer, algúns bixiños, algúns organismos que utilizan as gallas non como un recurso trófico, non se alimentan delas, mas utilízanas como casas de ferias, digamos. De facto, utilizaron as gallas de Triquilogaster como casas de ferias. Mas pronto, era expectável, porque no momento en que nos introducimos o axente de controlo biolóxico, despois de millares de gallas que há polo campo, obviamente, há moitas casiñas de ferias para utilizar, non? Eles, pronto, tivemos esa interacción. Mas aínda máis interesante, obviamente, voltamos a validar o que os estudos decían por trás, que Triquilogaster só está afectando a acacia de espigas. Non houbo ni unha outra especie de planta onde nós encontramos nestas amostraxes gallas de Triquilogaster. E ainda há un resultado moito máis interesante, Por qué? Porque estarán a preguntarse, todo ben, mas o Triquilogaster non utiliza outras plantas. Ben, xa o sabíamos de atrás por outros estudos, moito ben. Mas que acontece cos parasitoides? É dicer, eses bixiños, eses insectos, eses predadores que parasitan as nosas gallas nativas, os nosos insectos nativos. Será que estes parasitoides van comezar a utilizar o Triquilogaster? E se utilizan, van ter máis comida, por tanto, a populación do parasitoide vai ser moito maior, vai se incrementar, e, por tanto, se incrementa a populación do parasitoide, estes van atacar con moita máis forza, van parasitar con moita máis intensidade as gallas nativas. Pronto. Non encontramos parasitoides, por enquanto, a interacir con o noso axente de controlo biolóxico. O que nos validou un dos nosos escenarios máis positivos, que era, non há interacción cos parasitoides, non há problema coas gallas nativas. É dicer, a introdución do noso axente de controlo biolóxico, que é unha galla, non vai influenciar, non vai ter efeitos negativos a nivel de interaccións coas gallas nativas. E pronto, basicamente estes son os nosos resultados a nivel de ecosistema. Aínda falta moito por estudar, obviamente. Por tanto, sempre o noso lema, que é monitorización a varios niveis. Monitorizar. Aínda nos falta monitorizar aínda máis a plantas nun albo, utilizar detección remota, continuar coas redes ecolóxicas. Está a ser feito e falta aínda moita coisa por facer. E pronto, para acabar xa, acho que a Liliana pode dar a última... Pode falar xa nas últimas diapositivas. Obrigado. Ok. Vou-vos falar então de um dos projetos de ciência cidadã que muitos de vós já ouviram falar, seguramente, e já participaram, e voltamos a agradecer por isso. Um dos projetos que criámos acabou por ser criado em 2020, em pleno início da pandemia, em que de repente ficamos todos confinados em casa e não há monitorizações para ninguém. Foi nesta altura que sentimos essa necessidade de pedir ajuda a algumas pessoas que nos seus passeios à volta de casa pudessem começar a registar o que estavam a ver, uma vez que nós não tínhamos facilidade em circular e continuar a monitorização que estávamos a fazer. Então, neste formulário, que toda a gente pode descarregar para o telemóvel e utilizar no campo sem ter ligação à internet, só preencher algumas perguntinhas
e dar-nos, enviar a informação depois, já em casa, para termos uma noção de como é que está a dispersão, uma vez que já está um pouco por todo o país, perceber para onde é que ele agora se vai ir deslocando. Nós incentivamos a que toda a gente possa ir registando e também partilhando estes formulários, para também dar a conhecer o que é este agente de controle e nos ajudar também a procurar onde é que estão as galhas e a confirmar o bom comportamento, ou seja, que este agente vai ficando apenas nas acácias de espigas e que não surge noutras plantas. Então, temos o projeto no Epicolete, basta chegar, tem a aplicação no telemóvel, perto de uma acácia com galhas ou uma acácia sem galhas, registar o ponto e a informação e depois em casa submeter e consultar também o mapa, caso tenham curiosidade de ver os pontos submetidos por outros cidadãos cientistas. Assim conseguimos ir preenchendo este mapa, e este mapa já não é o mais atual, porque já temos aqui um pouquinho mais de pontos pelo Algarve e também pela costa. Isto aos poucos vai crescendo e vai assim ajudando a controlar a acácia de espigas. Alternativamente, para quem não tem tanto tempo ou para quem gosta simplesmente de ver, saber o que é que está a fotografar, seja animal, seja uma planta, seja um cogumelo, e que gosta de utilizar esta outra aplicação, Biodiversity for All, o iNaturalist, no meio dos seus passeios pode também de repente cruzar-se com uma acácia de espigas ou uma galha, e a aplicação ajuda a identificar a espécie e outros utilizadores validam o ponto. É digamos, uma rede social da ecologia. Por fim, chegamos à parte mais interessante da conversa. Temos aqui alguns tópicos, alguns receios que fomos ouvindo, algumas perguntas que vão sendo feitas em relação ao controle biológico. Uma das perguntas que nos fazem muitas vezes é se implica custos elevados na investigação. Eu posso desde já responder e depois vou pedir a minha ajuda ao Paco para ir respondendo às outras. No que diz respeito a esta pergunta, sim, por vezes os programas de investigação, para garantir a segurança e a escolha do agente adequado, podem ser de facto dispendiosos, mas há formas de contornar, ou seja, podemos sempre ver e aprender com a experiência de outros países que também lidam com este mesmo problema e que já escolheram o agente, e já podemos aprender com os resultados, os sucessos ou os insucessos deles, e depois ter também a certeza que a aposta num agente de controle biológico que seja eficaz a longo prazo será seguramente sustentável. Paco, outras espécies que têm controle biológico, queres responder tu a essa? De facto, todas as especies têm controlo biolóxico. Todas as especies. Nós hasta temos un controlo biolóxico. As nosas enfermidades son controlos biolóxicos para nós, non? Mas pronto, falando de plantas invasoras, agora vamos ao certo. Há máis especies con controlo biolóxico. Por exemplo, agora mesmo en Portugal levamos uns anitos testando outro controlo biolóxico, melanterios. Os melanterios, que son uns gorgullitos que tratan de se alimentar das sementes da acacia de albata e meamsi. Que máis? Temos, por exemplo, na Europa, temos agora recentemente agentes de control biolóxico, neste caso un ácaro, por exemplo, para o ailanthus, por exemplo. Que máis? Ocórreseme, por exemplo, na África do Sul, están con moitos axentes de controlo biolóxico para unha planta acuática que é bonita, mas que forma tapetes inmensos, por exemplo, na pateria de Fermentelos ou no Guadiana, como chama? O xacinto de agua, por exemplo.
é dicer, temos moitos agentes de control biolóxico. Aquí en Portugal, continental, só temos un introducido para plantas invasoras. Houve unha introdución nas illas, na Madeira, para a xeratina, de outra especie galladora, mas acho que non foi totalmente monitorizado, portanto non consigo dar máis datos. Na Europa, acho que temos, no total, deben ser 7 ou 8 axentes, como moito, libertados para especies de plantas invasoras. Para insectos e pestes temos un monte deles. Só pensen nos eucaliptos, por exemplo, ou pensen, por exemplo, na galla do castañeiro, por exemplo, o Dryocosmos curifilus. Faz uns anitos, libertaron un parasitoide, o Torimus sinensis, que é un axente de controlo biolóxico para a galla. O seguinte tópico, o axente Triquilogaster non mata a especie albo, a Acacia longifolia, non a remove do ambiente. Sim, pode acontecer alguma ou outra acácia com a quantidade, a densidade de galhas ser tão grande e juntando a outros fatores, como falta de água, como agora estamos a ver neste verão nas dunas, há muitas acácias em stress hídrico, estão a secar. Portanto, as galhas podem eventualmente ajudar uma ou outra acácia a morrer, a secar totalmente. Mas não é expectável que haver galhas que elimine de um momento para o outro as acácias, não. Ou seja, nós iremos continuar a conviver com elas se nada for feito, só que agora vão ter galhas em vez de tantas flores. Agora, uma das perguntas ou receios generalizados, né, do controle biológico, então e se acontece alguma coisa? Pode o agente alterar? Pode sofrer mutações? A ver, vamos ser francos, todo o mundo sofre mutações, está ben? Estamos a sofrer mutações todos os días, mas a nivel de populación, digamos que o axente de controlo biolóxico, neste caso o Triquilogaster, é un gallador, é dicer, depende, para completar o seu ciclo de vida, literalmente depende da acacia de espigas, dos mecanismos que ten a acacia de espigas, da súa bioloxía, da súa fisioloxía. É dicer, o Triquilogaster conviviu, coevoluiu durante millóns, estamos a falar millóns de anos, nós, como moito, podemos viver unha centena de anos, millóns de anos, coevoluíron millóns de anos, de tal maneira que agora é mesmo moito difícil, non quere dicer que sexa imposible, porque nada é imposible en bioloxía, mas é moito improbável que o axente de controlo biolóxico consiga dar o salto e formar gallas nunha especie diferente de acacia, noutra especie que non sexa Acacia longifolia ou puntualmente Melanopsilon ou Passeriantes. Estas dúas porque son primas irmás da acacia. Mas indo po extremo, é aínda máis difícil, por exemplo, que o Triquilogaster salte, por exemplo, dunha leguminosa do grupo das acacias, por exemplo, unha leguminosa do grupo dos toxos. Ou, por exemplo, xa indo máis ao extremo, é moito máis difícil que salte dunha leguminosa cualquer, o sea, que salte da Acacia longifolia, por exemplo, unha fagácea ou unha fabácea, unha fagácea, por exemplo, ou, por exemplo, outra especie de planta diferente, de outra familia diferente. Ou seja, o que estás a dizer é que é mais complicado o Triquilogaster saltar de uma acácia para um carvalho ou um castanheiro, que são espécies de famílias completamente diferentes. Efectivamente, é moito máis, mesmo, é mesmo máis difícil. E, entretanto, com isso acabaste por responder à pergunta a seguir, ou seja, se a acácia de espigas diminuir muito, numa situação extrema em que a acácia já diminuiu, se o Triquilogaster vai afetar essas espécies? Acho que non. O sea, digo acho que non porque há moitos estudos a falar disto, polo menos en termos de escala humana. Estamos a falar dunha interacción
digamos, parásito hóspede, o parásito, neste caso o triquilogaster, ou un herbívoro moito especializado, pronto, o que for. Neste caso digamos, non lle vale a pena, non lle merece a pena estar a matar o seu hóspede, porque se mata o seu hóspede, se mata o seu hóspede, ele non consigue continuar o seu ciclo de vida. Despois, como ten esa especificidade tan forte, co evoluir tanto tempo con esta especie de planta coa acacia de espigas, é mesmo moito, moito difícil. É dicer, eu vos dar un exemplo, por exemplo, há estudos para que vexan a especificidade que ten un gallador. Por exemplo, o gallador é capaz de imitar sinalizacións fisiolóxicas da propia planta, da planta hóspede, é dicer, estálle a dicer, olla, estou aquí, dame de comer, moito simplificado, mas ese diálogo só é perceptível pola planta hóspede e non por outras plantas. É capaz de imitar fitohormonas utilizando a maquinaria da planta hóspede, por exemplo. Acho que sim. Olha, entretanto, temos aqui duas pessoas que levantaram a mão. Se calhar vamos dar a palavra à Teresa, porque poderão querer comentar algo sobre esta questão e se calhar aproveitamos antes de passarmos aos receios seguintes. Força com isso. Portanto, Teresa, se quiser ligar o seu som e Sim. falar. Boa noite a todos. Agradeço a apresentação. Relativamente a esta questão que estamos a falar agora, parece-me que há ainda muito por monitorizar, muito por fazer para se poder afirmar que este agente efetivamente não vai atingir outras plantas, ou pelo menos eu não consegui perceber como é que conseguem afirmar que efetivamente isso não vai acontecer. E gostaria de perceber uma outra coisa. Relativamente às alterações climáticas, aquilo que eu percebi foi que aquele agente que foi introduzido em 2015, certo? O que eu vejo pelo mapa de distribuição é que ele está a avançar por toda a costa e está a ganhar terreno, inclusive está a vir para o interior. Relativamente aos estudos que referem, eu não consegui perceber se efetivamente já existe uma avaliação ou uma monitorização de como é que as alterações climáticas poderão influenciar este agente e as próprias plantas. E a questão dos carvalhos também. Como é que afirmam com tanta... os carvalhos, e quem diz os carvalhos, outras espécies distintas da acácia. Posso ter sido eu que não percebi efetivamente como é que este agente vai se instalar, como é que ele se desenvolve, mas eu gostaria de, se conseguisse me clarificar um bocadinho mais o próprio ciclo de vida e a interação deste agente, não só com as plantas, mas também com outros insetos ou com os estados hóspedes que vão utilizar as casas, ficam vazias, porque eu continuo com muitas dúvidas. Desculpe, não sei se são muitas perguntas, mas... Sim, eu, se bem entendi, penso que é Teresa, não tenho a certeza se será o... Sim. A Teresa, pronto, tem algum receio em relação à monitorização? Como é que podemos garantir que o Triquilogaster não esteja a galhar outras plantas, que não esta acácia? Sim. E também perceber qual o efeito em relação às alterações climáticas. Não, as alterações climáticas, como é que poderão afetar este agente? Ele vem da África do Sul, possivelmente lá já existem esses estudos. Eu é que não consegui perceber se continuam só focados na acácia
e as restantes espécies, que estudos é que foram feitos e com estas alterações que estão a ocorrer, o que é que existe, o que é que efetivamente existe de dados relativamente Sinceramente, à evolução Eu destes. posso responder a esta parte e deixo a parte das galhas para o Paco explicar, porque também em relação ao efeito do agente na África do Sul, ele foi introduzido na África do Sul em 81, ou seja, ele já tem este agente há 40 anos. E na altura, quando o projeto arrancou, eles estavam a atravessar um grave problema, uma crise de água, e utilizaram este controle biológico e o corte tradicional e conseguiram, por um lado, recuperar alguns níveis de água nas ribeiras, voltou a haver água, e hoje já não é uma das piores espécies invasoras de lá, ou seja, já não é das com que eles mais se preocupam. Daí, ou seja, nós acabámos, o grupo, acabou por escolher esta espécie também pela segurança e pela elevada especificidade. Não sei se reparou, o nome do agente é Trichilogaster Acacia longifoliae e o nome da espécie da planta é Acacia longifolia. Eles realmente estão muito dependentes um do outro. Quando a acácia de espigas, a Acacia longifolia, eventualmente diminuir, o ciclo de vida do agente, ele vive tão poucos dias que, na ausência da planta-alvo, ele eventualmente pode tentar colocar ovos, parasitar outras árvores, outras plantas, mas não há aquela conexão. E então já estou a entrar no mundo na resposta. Mas eu ainda estou em dúvidas, porque a minha questão não está respondida, porque relativamente à Acácia longifolia, o que eu percebi é que efetivamente ele vai afetar esta espécie, mas também existe a indicação ou monitorização de que afetou na África do Sul a outra espécie de Acácia. Pelo menos foi isso que eu percebi no início da apresentação. Aí é verdade, sim, houve esse registro. Pronto. No entanto, outra espécie de acácia, mesmo em Portugal, mesmo que venha a acontecer, não tem. A minha questão não é relativamente à acácia. A minha questão, se ele afetar a acácia, estamos bem. A minha questão é, quem é que nos garante que se ele tem, é específico para a longifólia, mas consegue afetar a outra espécie de acácia? Quem é que nos garante que efetivamente, com estas alterações todas que estão a acontecer, e com a questão da sua interação com outros insetos, aquela questão de ficar ali só 3 dias vivo, quem é que me garante que o hóspede daquelas casas vazias não o transporta e não o leva para outra espécie que é mais apetitosa e que ele até acha que é interessante e aproveita a boleia e fica lá nessa espécie? Quem é que nos garante isso? Quem é que está a monitorizar isso? Parece-me que, inclusive, para monitorizar a acácia, estamos com alguma dificuldade de recursos. Relativamente às outras espécies, estamos efetivamente a fazer essa monitorização? A ver, vamos por partes. Desculpa, Liliana. Vamos por partes. En cuanto a cual é o impacto das mudanzas climáticas no axente de control biolóxico, digamos, vamos por na dispersión do axente de control biolóxico. Aínda non há nada feito. Non hai ningún modelo que nos diga, olha, control... há de facto desculpa, sí que há un traballo feito dun colega noso, do Marco Diniz, que falaba diso. Do Marco falaba diso. El modelou diferentes modelos potenciais climáticos para saber cual podería ser a área potencial que podía atingir o Trichilogaster. En cualquier caso, a área do Trichilogaster acostuma estar dentro da área da propia acacia de espigas. Por tanto, no momento en que nos coñecemos cual é a distribución da acacia de espigas, podemos intuir
cual podía ser a distribución do axente de control biolóxico. Sexa agora, sexa con máis 2,5 graus centígrados, sexa con menos 4 graus centígrados. O sea, non hai estrés por aí. En cuanto a que nos garantiza que o bixiño, que neste caso o axente de control biolóxico, non salte para outras especies, sexa acacia, sexa un toxo, sexa un alface, non interesa. Seja um carvalho O mesmo carvallo, e outras. o carvallo, cual for a especie, o que nos garantiza iso é a grande especificidade que ten o insecto coa propia planta hóspede. Non estamos a falar, por exemplo, nós cando falamos da xente de controlo biolóxico, disculpen aquí un inciso, nós cando falamos de controlo biolóxico, falamos sempre de procurar algo que come a algo, non algo que come moitas coisas. É dicer, nós sempre buscamos a especificidade. Neste caso, a especificidade atínxese utilizando parasitas, herbívoros ultraespecializados, que nós sabemos que a súa evolución ao longo dos millóns de anos, a súa evolución biolóxica, sabemos que é mesmo moito difícil que salte dunha especie para outra, porque formaron unha ligación moito estreita entre ese par de especies. Vou por un exemplo moito gráfico, mesmo moito gráfico, falando de carballos. Alguén encontrou un bugallo dun carballo nun piñeiro? Ou numa alface? Ou nunha alface? Encontramos bugallos dos carballos en quase todos os carballos, mas non encontramos bugallos dos carballos nos piñeiros, nas alfaces, nas ervas, como chama isto? Na erva das pampas, na acacia, por exemplo. Por que? Porque o bugallo coevoluiu durante moito tempo con esa familia, a familia das fagáceas, coevoluiu moito tempo e ten unha relación moito estreita, que é mesmo moito difícil, non quere dicer que sexa imposible, mas é mesmo moito difícil, polo menos a escala humana, moito difícil de quebrar, mesmo moito difícil de quebrar. En cuanto a especificidade per se, como é que sabemos, como é que monitorizamos eso? Ben, dende 2003, en 2003, tanto Elia como Elisabete, como outros compañeiros que xa non están connosco, pasaron horas e horas colocando un triquilogaster ao pé de outra planta, dunha planta nativa. E non digo colocando en plan de, olla, tes aquí un alface, come se queres. Non, en plan de, olla, tes aquí un alface, vas comer se queres, porque se non queres non há máis para comer. Xa estaba mesmo con fomiña e non aconteceu nada. Aconteceu só volto a repetir, na videira, que houbo unha posta de ovos, mas eses ovos non continuaron o ciclo de vida. É dicer, colocou os ovos porque estaba desesperada, basicamente, por efeito mesmo da experiencia, do experimento, estaba desesperada, efeito do experimento, foi aí, mas non continuou, non houve moito estrés. Estamos a falar da videira, que estamos a falar dunha das culturas máis importantes da África do Sul. É dicer, se isto chega a correr na África do Sul, se chega a acontecer isto na África do Sul, eu non sei se acreditaría que o triquilogaster fose libertado, pelo menos con tanta facilidade. Mas na África do Sul tamén fixeron exactamente o mesmo que aquí e non aconteceu nada fora do que a xente esperaba, que era Triquilogaster acacia longifolia ou Triquilogaster, neste caso Acacia melanoxylon ou Passeriantes lofanta. O mesmo aconteceu aquí. Por tanto, a termos de escala humana, eu estou confiante mesmo. Son 40 anos na África do Sul e son agora aquí, se non me equivoco, corrixídeme, porque eu coas matemáticas son moito mau, 10 anos, pode ser, 10 anos en Portugal, 8 anos en Portugal, 8 anos en Portugal, por enquanto sen estreses. Nos no campo, como sabemos que as experiencias de laboratorio ás veces corren mal, ou son bastante cuestionáveis, ás veces, neste caso non foron cuestionáveis, mas pronto, a xente tende a cuestionar todo isto. Nos o que decidimos foi, por exemplo, neste último caso, neste mapa que nos mostramos con toda a distribución, os cuadradiños, a grella. Neste caso, cada grella que tiña presenza de acacia, por exemplo, nos
falamos cos voluntarios e mesmo nós mesmos, por cada ponto de presenza de Triquilogaster fixemos 5 pontos, ou tentamos facer 5 pontos de outras especies de plantas nativas, onde nós procuramos a acacia, desculpe, a acacia, onde nós procuramos o axente de control biolóxico. Non é unha galla difícil de ver, por tanto, non ia pasar desapercibida, nós non encontramos nada. Isto mesmo foi feito dunha maneira máis random, máis aleatoria durante dende 2016. Dende 2016 foi feito exactamente o mesmo, foi cada vez que íamos ao campo, tirábamos os nosos pontos de monitorización, mas alén procurábamos a volta, sexan nos toxos, sexan nos estauracantos, sexan nos cistos, sexan nos piñeiros, sexan nos carrascos, sexan no que for que houbera ali a volta, nos tirábamos. Ou ver ou non ver Triquilogaster por ali perto. No momento en que había acacia, nos tratábamos diso. Por tanto, eu non vou pôr a mão no fogo en escala, digamos, biolóxica, gran escala biolóxica, mas a escala humana, eu acredito que non vai haber estrés. Pelo menos con esta xente de control biolóxico. Desculpe, mas eu não estava a falar da escala humana. A minha questão nunca foi a escala humana. Eu estava a pensar entre plantas, outras plantas e outros insetos que servissem de transporte daquele agente para o disseminar na natureza. No laboratório não tenho essas condições todas. E a minha questão não era estar a transpor para a escala humana. Era sempre neste... Rapidamente, para diseminar, este animal é un animal de vida libre. O sea, dicer, no momento en que sae da galla, ele é totalmente autónomo para se mexer, non precisa de outros animais para se dispersar. Axúdase, ten un bo activo, ese non, é axudado ou pelas correntes de ar, ou neste caso polo ser humano, porque somos curiosos por natureza e levamos gallas daqui para lá. É isso mesmo, e era isso que eu queria também complementar, porque há pouco a Teresa mencionou esta deslocação para o interior, nós há pouco não explicámos, mas estas localizações mais interior, junto a Évora, junto a Viseu, foram libertações intencionais. Ou seja, ele não está, vai dispersando, sim, por meios próprios, mas também os produtores florestais que têm este problema para controlar, eles são os primeiros também a perguntar como fazer, porque querem ter uma ajuda extra para o controle. Mas e neste momento, se calhar, vou passar a palavra à Sofia Val, que já tem a mão levantada há algum tempo. Caso queira colocar a pergunta, poderá ligar o som. Boa noite. Boa noite. A minha questão vai um bocado também de encontro à da Teresa. A acácia foi introduzida por nós, não é? A acácia foi introduzida inclusive pelo ICNF, está registrada em 1800 e tal capazes. E 200 anos depois, aqui estamos nós com o problema da acácia. A minha questão é, não estaremos nós a cometer o mesmo erro? Porque a minha questão é, o objetivo é a diminuição da acácia, seja ela a longifólia, como a melanoxylon, ou até a pseudocácia, que é a robínia, que são 3 espécies invasoras, na qual eu tenho trabalhado já há 2 meses a fazer o arranque e o descasque. O objetivo é de facto acabar com elas. A minha questão é, quando nós conseguirmos diminuir ao máximo, seja daqui a quantos anos forem, o que é que vai acontecer com esse inseto? Vai se adaptar? Ou em Portugal vai deixar de haver? A questão aqui são situações e são motivações completamente distintas. Quando a acácia foi introduzida com a melhor das intenções. Era uma planta vista como leguminosa para ajudar a fixar as areias. Sim. E não havia... Não é isso que está em causa. O que está em causa é o problema que agora atravessamos, não é? Sim, eu compreendo a questão da Sofia e garanto-lhe que eu própria, quando ouvi falar disso, eu pensei o mesmo. E quando comecei a trabalhar ou seja, é uma questão de... O agente, quando foi introduzido, o Triquilogaster, para já foi feito... não foi introduzido... levianamente, ou seja, houve eu sei que 12 anos já foi de estudos e autorização, ou seja, isto começou tudo em 2003,
em que foram feitos testes em laboratório para garantir que o agente não iria provocar danos nas nossas espécies mais importantes, em espécies alimentares. Depois desses testes estarem concluídos com sucesso, foi feito o pedido de autorização às entidades, todas as entidades e mais algumas, para garantir que estavam toda a gente em concordância em Portugal. Depois isto ainda passou pelo processo europeu. Houve seguramente várias questões que foram colocadas e, tendo em conta o ciclo de vida deste agente, ele está realmente preso à acácia. Se a acácia Sim, eventualmente acabar e diminuir, ele vai também por si próprio diminuir. sim. Portanto, Eu sei que existem registros de tentativa de colocação de ovos noutras espécies, mas que nunca foram bem-sucedidos, em nenhuma delas. Sim, eu sei que em nenhuma delas foi bem-sucedido. O ciclo nunca foi terminado. exatamente, é mesmo isso. Ou seja, o agente pode, por curiosidade, tentar colocar os ovos, mas depois, se não consegue, ou seja, se a planta não dá a resposta àquela picada, se não forma a galha, o ciclo do agente já não se vai completar e termina ali. Ok, Não e ele voltam a faz a aparecer criação do galhas. bugalho tal como acontece no carvalho, certo? Só que é feita na acácia longifólia. Eu nunca vi aqui em Portugal. Nunca me cruzei, por acaso. Ainda não se cruzou com as galhas da acácia, Não, mas não. é Da longifólia exatamente, não, mas ele faz como o bugalho do carvalho. ou seja, é Ok, exatamente o mesmo princípio. ok. É Ah, picada no galho, ok. é picada na planta, faz induzir a planta a fazer aqueles tecidos, aquilo são tecidos da Exatamente. planta, Sim, está lá dentro o ovo, passa a larva, Larva e pupa. depois há de exatamente, sair, exatamente. Onde pronto, e fazem as nossas normalmente, vespas e as nossas moscas no carvalho. exatamente, é mesmo isso. Ok. A altura mais habitual para ver o agente, e respondendo a uma questão que foi colocada, qual o ciclo anual do Triquilogaster, as galhas, a época de maior concentração de galhas, efetivamente ali a primavera, verão, que é quando se começam a ver os insetos no ar, Uhum. mas dependendo do desenvolvimento da acácia, é possível ver galhas noutras alturas. Neste momento já é possível ver pequenas galhas e o agente irá passar o período dentro da galha e só irá sair na próxima primavera. Existe algum perigo para as nossas vestas? Desculpe, não percebi a pergunta? Este inseto, existe algum perigo para as nossas vespas? Non, como xa reflectí antes, como xa disse antes, por enquanto, xa, polo menos estudos que fixemos, análise que fixemos, demostrou que por enquanto non había perigo para as nosas vespas que forman gallas. Co resto das vespas, estamos a falar dun grao de arroz versus un elefante. As outras vespas non lles vai facer nada. Ok. Primeiro, porque o Triquilogaster é herbívoro, o sea, nin sequera ten a tendencia para estar de ser parasita de Sim, nada. E despois, a partida, pronto, o tamaño pequenito tampouco vai conseguir predar a unha sim. vespa. Então vamos só aumentar ainda mais o número de indivíduos do boto-vespeiro, que é o que também tem acontecido com a vespa asiática. É um dos que tem muito beneficiado com a vespa asiática, é o boto-vespeiro. Sí, E mas este também vai beneficiar também. non teño certeza por unha razón, porque imagínate que nós somos búteos vespeiros. Imagínate. Imagina que o Triquilogaster son graos de arroz. Estar a Sim, comer un grao de arroz, o sea, grao a grao de arroz por separado é moito cansativo para un búteo vespeiro. Preférense callar rebusados vai maiores. depender da distribuição. Ainda a vespa asiática também ainda não há registro dela em todo o Sí, sítio de Portugal, mas portanto vai estamos a depender falar, sempre da distribuição. sí, mas estamos a falar de tamaños diferentes. A vespa asiática Sim, atinge sim, sim, tamaños sim. de 3 centímetros ou máis. Estamos a falar Sim, dun bixiño, a nosa Triquilogaster, estamos a falar dun tamaño de 3 milímetros. Como moito, isto é unha hipótese, aínda non está traballada, é unha hipótese, como moito podería ser algo bo ou, digamos, un recurso utilizável para especies insectívoras máis pequenas, tipo paseriformes,
tipo anduriñóns ou incluso micromamíferos. Fora diso, non. Ok, É demasiado gasto enerxético para unha coisita tan pequena. ok, Mas podría acontecer, mas acho que non. ok. Acho que non. Pronto. Obrigado. Obrigada. Mais algunha cuestión, Liliana? Há pouco tivemos aqui um comentário, que não sei se ficou devidamente respondido, mas perguntavam em relação ao estudo das galhas que foi feito antes do Triquilogaster. Podes explicar um pouquinho melhor isso? Eu penso que a dúvida que deve ter ficado no ar é, mas já estavam a procurar galhas de Triquilogaster antes? Que galhas são essas que vocês procuraram nas plantas antes de introduzir o Triquilogaster? Porquê é que o fizeram? Mais Nós essa fixemos a isto. pergunta. Nós non, o sea, nós procuramos gallas antes de Triquilogaster, o sea, gallas nativas antes da introdución de Triquilogaster. Por qué? Porque simplemente após nos introducir o Triquilogaster, esta é unha das razóns, houve máis, mas esta é unha delas. Após nos introducir o Triquilogaster non teríamos un ponto de comparación. É dicer, non saberíamos de facto se o Triquilogaster houvese afectado ou non as gallas nativas de Portugal. Ese foi un ponto. Despois, segundo ponto, non sabíamos que o Triquilogaster forma gallas. Por tanto, nós antes de trazelo, dixemos, vamos verificar a seguranza do Triquilogaster, vamos a procurar, vamos a mostrar gallas nativas. Non vamos procurar, por exemplo, herbívoros de follas. Vamos traballar nas gallas nativas. Esa foi a segunda razón. E pronto, non há máis razóns, ou se houver máis, estáseme a escapar alguma, mas acho que esas son as dos principais. Basicamente foi porque xa coñecíamos a bioloxía do bicho e queríamos corroborar a seguranza, e a segunda é, coñecendo a bioloxía do bicho, nós precisábamos dun ponto de comparación, senón nós non sabíamos cual era o impacto real do Triquilogaster, non saberíamos distinguir ese impacto, ese efecto. Que neste caso non houbo efecto, volto a relembrar ese facto, nós non encontramos evidencias de impactos por parte do Triquilogaster. Moito obrigado a quen for o do comentario. Obrigado, Liliana. Está tudo? Não sei Pronto. se tenho mais, se temos outras perguntas, se tem alguém que queira colocar uma questão de última hora. Estamos abertos a preguntas. Aproveiten que hoxe está trovoada. Não dá para estar na rua porque me dizem que não é seguro. Exactamente. Pronto, se non houver preguntas, deixenme a mí falar só 20 segundos rapidamente. Para nós é mesmo moito importante a vosa colaboración. A de todo o mundo, mas agora como estamos con vocês, falo a vocês. A vosa colaboración é mesmo vital para nós continuar a monitorizar o axente de control biolóxico. Tal e como falou a Teresa, falta moita monitorización. É certo, falta moita monitorización. Nós somos poucas persoas, mas eu acredito que con a axuda de todas vocês vamos a ser moitas persoas a monitorizar o Triquilogaster. Por tanto, eu animo a todo o mundo a que peguen, se non están con paxorra de picolet, todo ben, non hai estrés niún. Peguen no iNaturalist, tiren pontos de gallas, sexa onde for, sexa como for, tiren pontos. Se non están co paxorra do iNaturalist, envíennos unha foto cos dados, coas coordenadas, e nós guardamos todo, non hai estrés niún. Nós agradecemos inmenso e danos moitísima axuda. E máis, sen eses rexistros, nós non houvésemos conseguido, entre outras coisas, facer o mapa que vos mostramos antes da distribución do axente de control biolóxico tan certiño. Ese é un do estado. E outra coisa, quen quiser libertar, pode libertar tamén, mas nós agradecemos moito un presunto e tamén agradecemos que nos envíen as coordenadas da libertación. O presunto non é necesario, mas as coordenadas sí, por favor. Está ben? Olha, temos aqui uma pergunta do José, uma pergunta de última hora. Ele diz que participou numa libertação de insetos em Coimbra
se houve sucesso. Epá, Coimbra foi, na miña perspectiva, desculpa, Liliana. E depois... No, fala tú, que narices, estás a ler a pregunta, podes dizer tú. Não, quem esteve a acompanhar a libertação em Coimbra não fui eu, provavelmente tu estiveste lá. Bueno, basicamente, o sea, en resumidas contas, en Coimbra, quen quiser ver o efeito da libertación en Coimbra, que vai ao Polo 2. Aquelo era unha acacial xigante, agora fican quatro acacias esqueléticas, todas secas, todas murxas, feoxas. Epá, o triquilogaster foi reducindo nos primeiros anos, reduciu totalmente as flores. Non houbo, acho que a partir do segundo ano, terceiro ano, xa non houbo sequer floración. Despois, eso combinado coas accións de voluntariado que están a levar a cabo lá, estiveron a controlar a acacia lá. Agora, quedan 4 acacias ou 5 acacias simplemente por motivos de investigación para nós, porque nos ficamos perto da casa. Senón, non habería nada, aquilo foi un suceso. É un suceso en Coimbra. E a nível de controlo, nós somos apologistas de que o triquilogaster sozinho não vai resolver o problema, mas combinando os tradicionais cortes e deixando árvores com galhas, uma ou outra sem galhas, esta combinação, e tem que ser bem planeado, isso sim, irá ajudar, será a chave para o sucesso do controle desta acácia. E em relação aos receios que todos temos, esta monitorização é importante e reforço o que o Paco disse, registar no Apicolet ou no iNaturalist. Uma coisa que eu costumo fazer a nível pessoal é quando vejo uma acácia com galhas, procuro a planta nativa mais próxima dela, procuro e registro-a. Porque assim registro a escolha do triquilogaster. Preferiu uma acácia e não preferiu uma camarinha, não preferiu um medronheiro, não quis um carvalho, não quis o pinheiro. E se por cada acácia com galhas registarmos uma planta sem galhas, nós vamos continuar a validar os resultados laboratoriais que foram feitos. Cristina levantou a mão, quer falar? Sim, obrigada, boa noite. Antes de mais, deixem-me dar-vos os parabéns por esta iniciativa e pelas informações que nos estão a transmitir e de uma forma tão compreensível em termos de linguagem. Muito obrigada. E vou fazer uma pergunta que não sei se tem cabimento neste fórum, mas creio que sim. Da vossa parte, creio que terá aceitação. As acácias foram introduzidas com um propósito, a fixação das dunas. Se nós atuarmos, esse propósito vai ser delegado em quê? Esse é um aspecto. Outro aspecto também é, considerando o sucessivo abandono dos espaços de cultivo, a desarborização que vamos tendo em muitos pontos, nomeadamente por impositivos legais, a acácia terá provavelmente espaço para proliferar. Qual é o custo ou qual é o benefício desse alastramento, considerando que efetivamente os solos ficam a descoberto ou então ficam invadidos por espécies, entre as quais provavelmente também a acácia. Portanto, em termos de proteção do solo, seja ele solo terroso, seja ele arenoso, em que é que vamos ficar? Muito obrigada, boa noite. Obrigada pela pergunta, Cristina. É aquela pergunta que eu considero super pertinente, que é, ok, temos a acácia... No cenário em que temos a acácia controlada, e agora? O que é que vem a seguir? Porque as areias vão se manter lá e precisamos de algum modo tê-las com algum tipo de coberto vegetal. Agora, a questão é, vai depender se o local tiver fontes de outras plantas mais interessantes e mais diversas. Isso seria a situação ideal, que aos poucos, à medida que a acácia fosse sendo controlada
ou morrendo carregada de galhas ou o que for, que aos poucos fossem recuperando os zimbros, fossem recuperando as camarinhas e as plantas típicas de dunas que as tornam realmente habitats únicos e fantásticos. Isso seria a situação ideal. Mas podem acontecer outras situações, que é haver outra espécie de acácia, ou haver o chorão das praias, que aproveitando a abertura feita pela acácia de espigas e o controle, porque o Triquilogaster começa a atacar as acácias logo desde pequeninas, essa é a nossa grande esperança e estamos a monitorizar isso. A questão é se o sítio ocupado por acácia de espigas passa a ser invadido por outra espécie de planta invasora, para o qual não temos ainda um controle biológico a funcionar. Daí ser importante o acompanhamento, os controlos de continuidade, a monitorização das ações de controle. É preciso, além do que estava há pouco a dizer, além de combinar o controle biológico com os cortes, é necessário haver alguém que chegue e avalie o sucesso e ajuste o que for melhor para cada situação. A solução ideal para São Pedro de Moel poderá não ser a mesma solução para São Jacinto, consoante o que está de base. E se calhar temos que começar a pensar em encerrar esta sessão para não passar do tempo. Rapidamente aqui ver se temos aqui alguma pergunta que, se por acaso nos escapar alguma pergunta, nós iremos responder por e-mail, não queremos deixar ninguém sem resposta. E se non, síganos nas redes sociais, que tamén respondemos Exato. por aí. Pronto, eu acho que não estou a encontrar mais nenhuma pergunta, portanto, da minha parte, agradeço a vossa participação, o vosso interesse e vamos estando deste lado de cá, através de um telefone, de um e-mail, das redes sociais, partilhem, divulguem e ajudem-nos a monitorizar. Da miña parte, o meu máis profundo obrigado, sinceramente, por aguantarnos 1 hora e pouco aquí a falar, a discutir e a ouvir o sotaque galego e leirense. Estou a meter contigo, Liliana. Pronto, moito obrigado a todos, agora sen brincadeiras, moito obrigado a todos por asistir. Foi mesmo unha sesión moito xira. Aprendí moito coas vosas preguntas e gostei mesmo de responder e tamén de ver a vosa participación. Cualquier dúbida, suscribo as palabras da Liliana, sexa por telefone, sexa por mail, sexa por redes sociais, por aquí andamos. Está ben? Boas noites a todos e bon descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Inês, boa noite. Boa noite, continuação de bom trabalho. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Boa encerração.